Escrever personagens não é um trabalho rápido e fácil, muito pelo contrário, é uma tarefa bem complexa e minuciosa. Quando levamos essa pauta para a criação de protagonistas, a situação eleva ao quadrado. Entretanto, isso não significa que é impossível escrever personagens ou bons personagens. Só que, se você não possui uma boa base, não vai ter ideia do que você está fazendo. Não me diga! E aí, corre o risco de escrever um protagonista bem desinteressante. E hoje eu vou tentar te guiar para responder a pergunta de $1 milhão. O que define um bom protagonista? Já deixa seu like, se inscreve e comenta aí no vídeo para dar aquele engajamento, aquela força. Eu me chamo Ives Gabriel, sou artista, roteirista e quadrinista independente e bora pro vídeo. A palavra protagonista nasceu do teatro grego antigo, da junção das palavras protos e agonistes, eu acho que eu falei certo, que significa primeiro e ator, respectivamente, se referindo ao primeiro ator a entrar em cena nas peças. Dentro de uma narrativa, o protagonista é o personagem que vai mover a trama, é um personagem ativo dentro da sua função narrativa. Sem ele, é como se faltasse a engrenagem mais importante de um relógio, ou os tijolos de uma casa. Sem ele, provavelmente nós não teríamos nenhuma história para começo de conversa. Para um personagem ser o protagonista, basta que ele seja o ponto central da narrativa, e além de ter o papel narrativo principal, também carrega a função emocional de cativar o leitor. Na clássica história Mil e Uma Noites, conhecemos Sherazade tentando fugir de um trágico destino. Ela se casa com um sultão muito maligno que mata suas mulheres após as núpcias matrimoniais. Então ela começa a contar histórias tão boas para ele que quase sempre não chega num final. Então ele, querendo descobrir o final das histórias, poupa a vida dela com a promessa de que no dia seguinte ela conte mais histórias. E assim vai se passando os dias, ela vai se safando da sua morte e por isso o nome Mil e Uma Noites. A história de Sherazade é muito interessante por 3 fatores, na minha opinião. O primeiro é que ela é uma protagonista em uma situação que nós podemos nos simpatizar por ela, vulgo nós termos empatia. 2. Ela lida com a situação de forma inesperada e inteligente, movendo a trama e cativando os leitores. E 3. Se ela não tivesse na história, a gente nem teria uma história para começo de conversa, né? Se ela não tivesse na história e nem agisse dessa forma. Ou seja, a Sherazade é uma personagem mega importante. Isso tudo é o papel do protagonista, cativar, mover a trama e engajar seus leitores ou telespectadores. A alquimia é uma ciência de compreensão, decomposição e recomposição da matéria. Contudo, não é uma técnica onipotente, pois não é possível criar algo do nada. Se você deseja obter alguma coisa, é preciso pagar um preço equivalente. Esse é o fundamento da alquimia, a chamada troca equivalente. Existe um tabu na alquimia, a transmutação humana, e esse tabu não pode ser quebrado por ninguém. A ideia de trazer alguém dos mortos usando magia ou ciência é um grande tabu, e isso é o que dá palco para o início trágico de um dos meus animes favoritos, Fullmetal Alchemist, e que até hoje é considerado um dos melhores animes já feitos, despontando altas colocações em sites como o IMDb. O sucesso dessa história está relacionado a não só ter de fato uma boa trama, mas também 2 protagonistas exemplares. Em Fullmetal Alchemist, nós vamos acompanhar a história dos irmãos Edward e Alphonse Eric, que tentam trazer a própria mãe de volta à vida, usando uma ciência ou magia chamada alquimia naquele universo, que funciona através da troca equivalente. Só que tudo dá errado, tudo que tinha para dar errado, dá errado. O Ed acaba perdendo o braço e a perna, o Al acaba perdendo o corpo inteiro e a alma dele fica presa dentro de uma armadura antiga. E a partir daí, eles vão em busca de reverter essa situação que eles se colocaram, indo atrás da chamada Pedra Filosofal. Uma pedra mágica que vai burlar essa premissa base da alquimia daquele universo da troca equivalente. A animação de Fullmetal possui 2 séries, uma de 2003 e outra de 2009, com 2 finais totalmente diferentes. Isso se deu porque o mangá ainda estava em publicação na época do primeiro anime, e eles tiveram que inventar um final original. Já a segunda versão de 2009 de Fullmetal Alchemist Brotherhood, que é como eles chamam, é uma obra mais fidedigna ao material original da Hiromu Arakawa, a autora da obra. Independente da versão que você assistiu, o início da obra é praticamente idêntico, e só nele que nós vamos nos focar aqui nesse vídeo, já que, logo de cara, a Arakawa mostra todas as qualidades de um bom protagonista. Porque bons protagonistas possuem objetivos
claros. Se você pensar em uma história qualquer, vai saber me dizer qual que é o grande objetivo desse protagonista. Alguns querem restaurar a honra da família, alguns querem só poder ficar com a pessoa amada novamente, e outros querem desvendar algum mistério muito intrigante ou interessante. A questão é que em Fullmetal existe 2 momentos chaves no início em que tudo muda para os irmãos. No primeiro episódio, inclusive, nós já somos apresentados ao objetivo atual deles em restaurar o próprio corpo. Eles estão atrás da Pedra Filosofal para restaurar os seus corpos. Um objetivo palpável e fácil de entender. Isso faz com que fiquemos interessados na trama e, por consequente, os protagonistas geram ação na história, eles movem a história. Quando isso não é palpável na imaginação dos leitores, a situação fica ambígua e eles não vão conseguir se relacionar com a história completamente. Você corre o risco até de perder um leitor para sempre. O anime de Pokémon é um exemplo. Ash quer ser o mestre Pokémon, mas em nenhum momento da história fica explícito ou é explicado qual que é esse objetivo, afinal, até porque o Ash ele passa por diversas regiões no mundo Pokémon e quase nunca isso é uma pauta nas temporadas de Pokémon. Então, o que de fato é ser um mestre Pokémon? As pessoas não vão conseguir se relacionar com ele e vibrar com suas conquistas em busca desse objetivo. Até porque a gente nem vai saber mensurar o quão longe e o quão perto ele vai estar desse objetivo. Depois desse choque inicial em Fullmetal Alchemist, a história te explica como é que os irmãos chegaram naquela situação. Dessa vez, o objetivo é trazer alguém de volta dos mortos com a alquimia, um dos maiores tabus dentro daquele universo. E como eu já expliquei, dá tudo errado. Bons protagonistas também possuem passados muito interessantes. Como eu já acabei de explicar o passado dos personagens principais dessa obra, vamos para as implicâncias disso na trama. Protagonistas não são personagens ordinários como qualquer outro personagem auxiliar da trama. Além de tudo, eles precisam ter um contexto dentro do assunto trabalhado na obra que interliga as coisas. Nesse caso, se trata da inocência de 2 crianças. 2 crianças buscando mudar a naturalidade do mundo. As mesmas crianças que sabem que para se obter algo, é necessário dar em troca algo de mesmo valor. E eu amo essa dualidade que a autora da obra colocou nela. Ora, se elas têm acesso a um poder e uma ciência tão fantástica, por que elas não podem fazer coisas fantásticas? Eles não foram os únicos que se corromperam por esse viés de pensamento durante o anime. E isso que é muito legal em Fullmetal. A diferença é que eles aprendem com os erros. E que baita erro que eles cometeram, né? Nem preciso falar que esse é um background bom pra cá. Não posso xingar. Para esses 2 personagens, eles estão apenas buscando consertar um erro. E isso me faz lembrar de uma frase que o Joseph Campbell, autor do livro O Herói de Mil Faces, inseriu naquele livro, que diz o seguinte: a aventura usual do herói começa com alguém que algo foi tirado, ou que sente que falta algo na experiência normal disponível ou permitida nos membros da sociedade. A pessoa então embarca em uma série de aventuras além do comum, seja para recuperar o que foi perdido ou para descobrir algum elixir que dá vida. Um bom protagonista também evolui com o passar do tempo. Ninguém é igual ao seu eu do passado. As pessoas vão amadurecendo, ou pelo menos a gente espera que isso aconteça. E com os personagens fictícios, não vai ser diferente. Por via de regra, ninguém quer acompanhar uma história que os personagens não mudam, não evoluem e não aprendem com seus erros. Na verdade, é muito pelo contrário. As pessoas vão se interessar justamente em ver os personagens mais falhos do mundo se redimindo. Os erros de alguém moldam os aprendizados dela. Ajudam ela a construir uma visão de mundo diferente. Os seus personagens, e principalmente o protagonista e o antagonista, precisam ter isso inerentes na sua criação. Eles não vão terminar a história no mesmo ponto em que começaram. E mesmo que isso ocorra, uma mudança interna ou externa precisa acontecer. Em Naruto, por exemplo, o protagonista brada aos ventos o quanto ele sonha em se tornar o grande prefeito da aldeia dele. E obviamente no final da história ele alcança esse cargo de Hokage, ou seja, uma mudança externa, visual. Mas tem histórias em que a evolução do personagem é os amigos que fazemos pelo caminho. Nada contra esse plot, mas assim, é necessário ter cuidado. Histórias de super-herói, aventuras fantásticas, romance e até humor se valem muito desse conceito. Independente do que, a questão principal é que os personagens precisam ter uma evolução notável entre o início e o final da trama. Afinal, eles vão passar por poucas e boas para atingir seus objetivos. E nessa superação de obstáculos é que eles vão se provar evoluídos.
Em Fullmetal Alchemist, isso acontece do ponto de virada do passado deles, quando eles decidem buscar pela lendária Pedra Filosofal. Em outro ponto de virada no futuro, quando eles de fato encontram a pedra e decidem se vão usá-la ou não, se de fato também é uma pedra verdadeira ou não, né? Como eu disse, eu não vou entrar muito a fundo na história para não dar spoiler mais pesados, então fica aí no ar, até porque vão assistir. Fullmetal Alchemist é uma obra muito boa, com plots muito bons, eu sempre recomendo. Um bom protagonista, ele também é muito imprevisível. E vamos lá, segura na minha mão porque isso aqui vai doer. Ser imprevisível não é ser burro, não é ser idiota, não é ser chato, ou muito menos incompetente. Eu sei, é forte. Calma. Ser imprevisível é ser igual a Sherazade, lidar de forma inovadora com um obstáculo. Muita gente associa a imprevisibilidade de um personagem com a incapacidade lógica dele, e do autor, muitas vezes, que criou esse personagem. O ponto aqui é lidar com os obstáculos de forma única. Só aquele personagem faria aquilo, só ele pensaria em fazer tal proeza. Por exemplo, a Dorothy ter a sorte de jogar a maior fraqueza da bruxa nela mesma, que é um balde de água. Em um Mágico de Oz, né? O Ash usar uma estratégia muito maluca em batalha que jamais daria certo. E o menino Harry tentar pegar o pomo de ouro no jogo de quadribol. Aquilo é insano, sabe? E por aí vai. Faça seu personagem pensar fora da caixinha para resolver os obstáculos da jornada dele. Para além de ações, cuidado com estereótipos. Em uma obra, eles são importantes, até para fazer os leitores se identificarem mais facilmente com seus personagens. Porém, ninguém quer ver a história de um homem íntegro e que nunca comete erros. Quais são as falhas desse homem? Como que ele evolui? Como é que ele pensa em evoluir? Como é que ele lida com esse drama? Então, entenda o estereótipo e tente subvertê-lo, criando assim imprevisibilidade. Bons protagonistas se relacionam. Em Fullmetal Alchemist temos o relacionamento dos irmãos, de irmandade, obviamente, mas também temos o relacionamento deles com outros personagens, como por exemplo o exército do qual eles fazem parte, com a amiga de infância Winry e com os vilões e antagonistas. Esse escopo de personagens estão ali com o propósito de arrancar dos protagonistas sua personalidade. Por exemplo, toda vez que a amiga de infância deles aparece, na trama rola uma piada com o Ed ser mais baixo que ela. E ele fica bravo, né, por ser chamado de baixinho. Então é isso, use os outros personagens para que o seu protagonista tenha mais personalidade. Bons protagonistas também possuem atributos e desvantagens. Ninguém é bom em tudo e ninguém é bom em tudo o tempo todo. Por isso, você precisa balancear as forças e fraquezas desse protagonista. Eles podem ser muito inteligentes, mas são muito atrapalhados. Eles podem ser muito fortes, mas têm medo de se machucar. Eles podem se irritar muito fácil, mas são ótimos dando conselhos. As possibilidades são infinitas. Bons protagonistas possuem conflitos internos. Além do objetivo bem traçado, é necessário um porquê deles quererem aquilo. Em Fullmetal Alchemist se deu graças a um trauma, em 1001 Noites graças ao medo da morte. O ponto aqui é trabalhar o interior do seu personagem, suas alegrias, suas aflições, suas motivações, seus dramas. Tudo dentro do escopo interno do seu protagonista. Por exemplo, como os dois personagens lidaram com o luto em Fullmetal Alchemist. Em Fullmetal Alchemist não foi da melhor forma, mas na sua história pode ser de uma visão muito mais positiva. Seja criativo, explore a sua criatividade e fé. Vai na fé. Bons protagonistas possuem bons antagonistas. Eu sei, parece contraintuitivo querer fazer um bom antagonista sem nem mesmo como fazer um, mas tudo o que eu falei aqui vale para o antagonista também. Afinal, o antagonista é o protagonista da sua própria história. Eita, eu sei, filosofia agora. O que eu quero dizer é que você precisa trazer uma relação dramática entre esses dois personagens. Eles precisam ser contraponto um do outro. Assim como o protagonista tem que ser ativo na trama, o antagonista precisa causar o conflito na trama. E precisa de uma boa motivação para isso. Então, tudo o que eu falei aqui vale para o antagonista. Na história da princesa Sherazade, seu antagonista é o sultão, seu marido. E a relação entre eles de amor e ódio é uma trama muito importante da história. Afinal, sabe-se lá o que vai acontecer se ela parar de contar as histórias ou se ela não contar uma história que ele goste, né? Ele vai matar ela, ele ficaria sem as histórias, ele vai poupar ela, mudaria a sua índole. Por isso que esse clássico é muito bom. Bons protagonistas são ativos na trama. E por último, mas não menos importante, é crucial que você lembre que o protagonista tem que ser ativo na história.
Tudo tem que girar em torno dele e ele tomando as decisões sobre tudo. Isso não significa que você não pode fazer aqueles personagens mais introspectivos, mais quietinhos, mais na deles. Só que quer dizer que as decisões mais importantes que vão avançar a trama precisam partir do seu protagonista. Nunca se esqueça que ele é a engrenagem mais importante do seu relógio. Escrever histórias é um aprendizado prático, então é questão de pôr em prática todas essas dicas. Eu falei de coisas bem mais gerais e essenciais nesse vídeo, mas que nos dá um belo norte de qual caminho seguir daqui pra frente. Escrever história sempre será um desafio, afinal se trata de trazer vida a um ser vivo da sua imaginação. Você precisa conhecer ele intimamente para parecer verossímil com a realidade. Outro vídeo que vai te ajudar muito a construir uma história coesa e intrigante vai estar linkado nos cards finais desse vídeo. Então não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sino de notificações para saber quando tem vídeo novo. Deixa nos comentários se vocês pensavam nisso tudo na hora de escrever os protagonistas de vocês. Tem alguma coisa que vocês vão aderir na criação de personagens de vocês? Eu fico por aqui. Valeu e falou. Esse vídeo tá muito difícil de gravar, que toda hora passa moto, passa carro, passa avião, passa não sei mais o que. Ah, joga a mãe pra ver se quica também.